Olá pessoal, como é que vocês estão? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira. O versículo do dia se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 32, né? Na outra vez, né? Da outra gravação, gravamos no capítulo 32, né? Do 1 ao 8, né? Mas só que hoje a gente vai estar dando continuidade no capítulo 32, que ele vem mostrando, né, mais avante, né, dessa invasão que os assírios, né, estava querendo, o Senaqueribe, né, o rei da Síria, né, ele estava querendo invadir a cidade de Judá, né. Então aqui a gente vai ver os desfechos, né, indo mais avante, para que a gente pode estar esmiuçando, entendendo um pouquinho a mais e possamos aprender e colocarmos em prática, né? E a gente vai entender que a nossa arma, ela é espiritual, e assim como no mundo, né, nós vamos ter aflições, nós também passamos por esses dias onde o inimigo vem querer nos atacar, vem querer roubar o que é nosso, vem querer achar que tem domínio da situação, mas na verdade ele não tem domínio de nada, porque quem tem o domínio de tudo é Deus, né? O diabo ele não pode mais nos oprimir, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa opressão não serve para os filhos de Deus, a opressão do diabo. Então é ele que tem que ficar com as opressões dele, com a inveja, com a calúnia, com a difamação. Nós vamos entender aqui o que a palavra de Deus vem mencionando, né? E ela vem dizendo aqui no capítulo 32 que Senaqueribe, né? Ele estava ameaça Jerusalém, né? Enquanto Senaqueribe, rei da Síria, cercava a cidade de Laquis, enviou seus oficiais a Jerusalém com essa mensagem para Ezequias, rei de Judá, né, e para todo o povo da cidade. E assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que você confia para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará do rei, né, da Síria. Não é verdade, ele está enganando a vocês, os condenando a morrer de fome e sede. Senaqueribe, né, o rei da Síria, né, ele fez uma carta, mandou os homens dele ir até a cidade lá de Judá, e do lado de fora, por detrás dos muros, esses homens, eles começam a ler o que estava escrito nessa carta, né? E aqui vem dizendo, né, que ele tentou através dessa carta desmoralizar Ezequias. Ele quis colocar Ezequias contra o povo de Deus, né? Ele quis criar uma identidade para Ezequias, porque Ezequias, o rei Ezequias de Judá, ele veio para fazer o bem, ele veio para unir o que estava afastado do Senhor e ainda construir e destruir os altares de Baal que estava dentro da casa do Senhor. Quer dizer, uma falta de respeito, né? Aquelas imagens, né? Aqueles altares, está tudo da casa do Senhor, aonde aquele templo foi construído para que o nome do Senhor viesse a ser invocado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e ali o Senhor ouvir a oração de cada pessoa que clamar naquele lugar, mas só que naquele lugar estava corrompido, estava sujo. Então, quando Ezequias assumiu o reinado dele, ele quis colocar a casa em ordem, ele quis colocar tudo no seu devido lugar. Aqui é a casa do Senhor, aqui vai reinar a paz, aqui vai reinar a presença de Deus. E falou para o povo israelita: vocês têm que tirar do meio de vocês o que não agrada o Senhor. Vocês têm que firmar aliança com o Senhor, né? Largar aquilo que te faz viver e estar na morte. Vocês têm que passar a viver e viver para sair dessa situação, viver para poder usufruir dos benefícios de Deus,
sair da opressão onde o inimigo tem oprimido vocês, ou seja, as derrotas que vocês andam tendo, colecionando, é o resultado da más escolhas, né? Ao qual vocês conheciam Deus, deu as costas para Deus e passou a servir Baal, mesmo sabendo o que Deus fez na vida de vocês foram gratos, mas Deus chamou ele para essa restauração, para essa renovação da aliança. E nós vamos ver aqui que a gente só pode vencer se tiver o Senhor do nosso lado, se tiver a restauração, compromisso com o Senhor, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que são justos, com aqueles que são do Senhor, né? E aqui nós vamos poder ver, né, que esses servos do rei Senaqueribe, né, o Senaqueribe, aliás, que era o rei, né, da Síria, ele, na outra vez eu errei, mas é Senaqueribe, o rei da Síria, ele se achava poderoso porque ele tinha a tropa dele, o exército dele, tudo preparado. E eles eram muito importantes, né? E aqui vem dizendo, aqui também, assim, Ezequias disse, o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Na verdade, ele está enganando vocês, o condenando à morte, fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor e ordenou que Judá e Jerusalém adorasse somente o altar do templo, queimasse incenso apenas ali? Sem dúvida vocês sabem que eu, o rei da Síria, antes de mim, fizemos todos os povos da terra. Acaso algum dos deuses dessa nação livrou o seu povo da minha mão? Ou seja, ele estava desmerecendo o Deus de Judá e de Ezequias, porque eles tinham outros deuses e Ezequias apenas um Deus, que era o Deus único, verdadeiro, Criador da humanidade, né? Então ele, através dessas palavras, através do que os servos servo do rei, né? Ele foi levado até lá, então eles queriam colocar Ezequias, o povo contra Ezequias, né? Ou seja, para poder enfraquecer e fazer aquele povo retroceder e voltar atrás, né? Voltar para a antiga aliança, ou seja, voltar para a escravidão, né? Porque o povo já havia sido derrotado nas batalhas pelos filisteus, porque não tinha Deus, né? No entanto, as cidades, os territórios que eram deles, né, foram levados pelos filisteus, né? Mas quando eles se reconciliaram com Deus, tudo foi restituído, né? A cidade, o despojo, né? Ou seja, quando eles não tinham Deus, o que eles não conquistaram, eles passaram a conquistar, né? Com Deus só a perda, só a dor, só sofrimento. E aqui vem dizendo assim: sem dúvida vocês sabem que o rei da Síria, antes de mim, fazia todos os povos da terra, acaso algum dos deuses serão livres do povo da minha mão? Qual seus deuses foi capaz de salvar o teu povo e poder destruidor dos teus antepassados? O que faz pensar que seu Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Ou seja, vocês estão muito seguros de que o Deus de vocês vão guardar vocês, mas eu estou aqui dizendo que quem vai prevalecer, quem vai vencer somos nós, né? E ele vem dizendo assim: não permitam que Ezequias os engane, não deixe iludir por ele. Ou seja, tirando totalmente a credibilidade do homem de Deus, né? Que durante muito tempo reinou, o reinado foi de paz, foi um reinado que a presença de Deus estava ali, aquele povo estava unido a Deus, e o inimigo queria roubar, queria denegrir, queria difamar Ezequias, e estava falando aqui: não permita que o rei Ezequias, ele engane vocês, né? Então,
nos dias de hoje não é diferente. Nós vamos encontrar, sim, pessoas com essa mesma índole, com esses mesmos propósitos, objetivo de destruir aquele a quem Deus escolheu. Porque o inimigo, ele é astuto, ele quer governar para destruir, para tornar a vida da pessoa, né? Uma vida da pessoa, transformar na identidade dele, né? E ainda acabar com o ministério de Ezequias, tirando a credibilidade do homem de Deus, que estava só ali fazendo bem, e que só construiu, só teve coisas boas no reinado dele. E o diabo usou na boca dele para tentar colocar aquele povo contra Ezequias, né? E nós sabemos que o inimigo gosta de trabalhar com a língua. E quando ele trabalha com a língua, ele consegue manipular e arrumar um número de pessoas que fiquem a favor dele, né? Porque aí você fica enfraquecida, o inimigo usa essas pessoas para trabalharem no seu emocional, porque elas ficam atacando, armando, arquitetando. E se você não tiver uma base, uma estrutura, não tiver firmado na palavra de Deus para orar e colocar Satanás para correr, você é parada no caminho. Se você não tiver estruturada, alicerçada, firmada na presença de Deus, na palavra de Deus, pois a palavra de Deus diz: sujeitar o esposo a Deus, resistir ao mal e fugirá de vós. E aqui vem mencionando, não deixe se iludir com ele. Volto a dizer, nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos ou da mão dos meus antepassados. Muitos menos Deus de vocês salvará do meu poder. E se garantia no poder dele, na posição dele, nas tropas dele, né? Aqueles homens estavam dizendo que o nosso Deus não seria capaz de guardar aquele povo, porque certamente eles sairiam derrotados se eles entrassem naquele lugar, né? E aqui vem dizendo assim, os oficiais de Senaqueribe, né, o rei Senaqueribe, né, os oficiais dele zombaram ainda mais do Senhor Deus e seus servos Ezequias, né? E quem estava do outro lado do muro, né, da onde estava sendo dita aquelas palavras, né, os oficiais dele que foram lá, né, se achando, né, que tem a estatura, né, tem poder, né? Então eles ainda zombaram ainda do Senhor e de seu servo Ezequias. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Zombando do Deus vivo e zombando do servo de Deus? Quer dizer, o povo estava lá, na terra deles, ainda estava sendo zombado porque tinha um tal de um rei, Senaqueribe, que queria invadir o que não era dele. Queria pegar o que não era dele. Ou seja, estava errado, não estava no direito dele, mas se achava no direito ainda de ameaçar, de zombar do Deus de Israel, do Deus de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra, e ainda dos servos de Deus que serviu o Deus vivo. Você acha que não está? Deus não estava vendo tudo isso? Então, né, a palavra de Deus vem dizendo aqui, né, que o rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor Deus de Israel e escreveu: assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar o seu povo das minhas mãos, também Deus de Ezequias fracassará, né? Eles estavam tocando no Deus de Ezequias, dizendo que o Deus dele não seria capaz de guardar, de proteger o povo de Judá, a nação ao qual ele estava cuidando. Eles se acharam grandes demais, poderosos demais para falar, abrir a sua boca. Quem muito fala, nada faz. O diabo trabalha com as suas línguas, ele trabalha para nos enfraquecer. Porque exatamente foi isso a estratégia do rei da Síria. Ele queria enfraquecer o povo, ele queria agir com as suas falas, né, para intimidá-los, né, que o povo,
ao lutar, ele já entraria numa batalha temendo, não ia entrar confiante, mas as palavras que os oficiais estavam trazendo era de peso para poder eles temerem, né? Mas só que Deus estava visualizando tudo, aquilo que estava sendo feito, essa injustiça e essa humilhação com o povo de Deus, né? Aqui vem dizendo assim: os oficiais assírios que trouxeram a carta gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade, tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil de conquistar a cidade. Então, ou seja, eles fizeram questão de passar essa informação do rei assírio, né, do rei, né, Senaqueribe, para que, gritando para que eles pudessem ouvir com nitidez, né, a fim de amedrontá-lo, né, a fim de desestabilizar aquele povo de Deus, né. Os oficiais assírios, né, que trouxeram a carta, gritaram isso em hebraico para o povo, sobre o muro da cidade, tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil de conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um Deus estrangeiro feito por mãos humanas. Eles trataram o nosso Deus como um qualquer, como uma imagem, mas o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, né? E criou tudo quanto nela há. Tudo foi feito com perfeição, com amor, com êxodo, né? Com detalhe, né? E Deus, Ele não deixou isso ficar do jeito que estava, toda essa afronta. O diabo só ficou ali se achando. Ele só ficou ali plantando a semente maligna, e ele só deu corda para ele se achar. Porque depois Deus iria vir abater e iria mandar a resposta direto, né? Porque Deus diz que nenhum dos planos deles pode ser frustrado na nossa vida. O povo de Deus tinha a promessa, e essa promessa ia ser cumprida. O inimigo não iria tomar aquele lugar, porque ali havia um homem de Deus, uma mulher de Deus, havia um homem de Deus, havia um povo de Deus. E quem é propriedade exclusiva de Deus, o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tocar naqueles que são propriedade de Deus. Somos guardados e protegidos pelo nosso Deus. E aqui nós vamos ver aqui, né, que então o rei Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. Ou seja, ele levou a queixa dele para o Senhor. Ele levou essa afronta para o Deus que ele servia, que ele confiava, né? Ele levou a afronta para o nosso Deus, né? Ele, com certeza, ele especificou: Senhor, o rei da Síria está tentando contra nós, está nos humilhando, está zombando do nosso Deus, da nossa fé, do Senhor. Ou seja, ele apresentou aquela situação, aquela afronta, aquela humilhação para o Senhor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que vai até o Senhor, de maneira nenhuma será lançado fora. Nós, como filho de Deus, quando a gente mostra, a gente se curva, a gente busca o Senhor, nós estamos mostrando a nossa dependência no Senhor. Aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai falar por nós, o Senhor vai justificar, o Senhor vai lutar por nós, né? E aqui a gente vai contemplar aqui o desfecho dessa história, que não só foi feita para estar aqui, mas sim para ser usada com fé, porque o mesmo poder que operou no passado é o mesmo que vai operar no presente. Nós temos que crer, nós temos que ser perseverantes, né? Com o nosso coração revestido com a palavra de Deus em nós, a gente vai rejeitar o que estamos vendo. Nós vamos avançar. O inimigo não quer que nós avancemos, ele quer nos abater.
Ele quer nos desestruturar, impedir que nós venhamos ter êxito em cada área da nossa vida. E aqui nós vamos ver que o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio. Ou seja, o Senhor mandou a resposta enviando o anjo dele. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes oficiais. Ou seja, eles se acharam poderosos, afrontaram os comandantes poderosos, né? Acharam no direito de zombar do nosso Deus, da fé deles, desmoralizá-lo, tirar a credibilidade dele. E Deus não deixou por menos. Ele enviou um anjo, né? O anjo destruiu, né? Os oficiais, destruiu os comandantes e oficiais. O rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. Ou seja, os oficiais foram derrotados. E o rei Senaqueribe, ele voltou derrotado. Ou seja, não afronte o Deus vivo. Não brinque com aquele que tem Deus. Que Deus manda a resposta. Não toque naqueles que são propriedade exclusiva de Deus, né? Você acha que o mesmo Deus que operou no passado não está operando no presente, embora não estejamos vendo, contemplando, mas se Deus garantiu estar conosco e não desamparar neste mundo, é Ele que está guerreando a nossa causa, a nossa luta, essa batalha, né? E aqui vem dizendo assim, né? Que quando entrou no templo dos seus deuses, alguns de seus próprios filhos mataram ali a espada, né? Quando ele entrou no templo dele, ao qual ele exaltou, construído, né? Com os altares deles ali, né? Ó, no templo dele, onde tinham os deuses deles, ao qual ele se gabava, se garantia que protegeria, guardaria eles. Não guardou ele no momento ali que ele exaltou tanto ali, né? No entanto, da própria família, o inimigo aqui usou e matou o próprio pai à espada, né? Ou seja, o inimigo só se acha, ele acha que pode dar decreto, pode mandar, escrever a nossa história, mas eles não podem nada, eles são derrotados. A Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra nós, diz o Senhor. Contra os filhos de Jacó não existe encantamento. Ou seja, Deus dá oportunidade para a pessoa desistir do que está fazendo. Mas quando a pessoa não desiste de perseguir, de perturbar, de fazer o que ela está fazendo, plantando, armando, né? Ela não quer parar. Aí agora, ou seja, a nossa luta não é mais nós que guerreamos essa batalha, é Deus que está guerreando. E se Deus está guerreando, quem está lutando com Ele são os adversários. E nós temos que esperar e ver o que o Senhor há de fazer. Devemos confiar o que entregamos para Ele, é o que Ele vai fazer, é o melhor. Guerrear, batalhar, nos dar vitória, é deixar resgatar o que estão tentando roubar de nós. Nossa paz, a nossa credibilidade, o que temos, o inimigo está querendo roubar, está querendo frustrar, está agindo com astúcia, com injustiça, né? Mas eu digo para você, né, que a verdade, ela sempre prevalece, e a mentira, ela não prevalece por muito tempo, porque o que está em oculto, né, as trevas, ela manifesta, a luz vai brilhar
e trazer o que está na escuridão para cair por terra. Tudo pode passar, menos a palavra de Deus. Né? A Bíblia diz que nada oculto pode ser revelado. Quando Deus revela, é porque está caindo por terra a obra do diabo. É porque Ele está dirigindo e conduzindo a nossa batalha. E aqui nós estamos entendendo que era uma batalha espiritual. Ezequias colocou Deus em primeiro lugar. Ele apresentou a Deus as razões dele, as petições. E nós, como filho de Deus, devemos apresentar a Deus as nossas petições, as nossas queixas, para que Ele possa guerrear nossa batalha, para que Ele conduza da melhor forma e nós venhamos entrar no descanso do Senhor. Nossa intimidade, a nossa estruturação espiritual diariamente faz total diferença, né? Ou seja, com a paz, com a palavra de Deus em nosso coração, a gente vamos continuar marchando, mas quando não há paz, há conflito constante no nosso coração, né, a gente é paralisado no caminho, a gente não estamos demonstrando confiança no Senhor, né, porque mesmo a gente nos alimentando espiritualmente, em meio às adversidades, tudo pode estar sendo devastado, tudo pode estar não colaborando para o nosso bem, tudo pode estar acontecendo ao contrário à nossa fé, a nossa confiança ali, e a gente está ali com a nossa fé, com a nossa certeza que nós estamos abandonados e não sozinhos pelo Senhor. Por pessoas a gente pode até estar, mas pelo nosso Deus a gente nunca vai estar, né? E Deus quer que nós venhamos ter essa estruturação, esse amadurecimento, né? Essa habilitação em meio a essa prova, em meio a essa luta, para o nosso crescimento espiritual, né? E aqui vem dizendo, né, que todos os outros que ameaçavam, né? Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei de Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém oferta para o Senhor, presentes valiosos para o rei, né? Houve uma grande festa, houve comemoração, alegria dessa conquista, os inimigos sendo derrotados e o benefício para a obra, para a casa do Senhor e para o rei Ezequias, né? Deus nunca desampara, Deus nunca deixa aquele que invoca sem resposta, né? Então a paz reinou, a tranquilidade reinou, é sempre assim, né? A gente também não pode estacionar na fé, ficar parado. Os dias difíceis, dias de luta, vai acontecer, né? Vai acontecer para nos exercitar, para nos habilitar e usarmos a nossa fé. Porque se não existisse os dias maus, se não existisse os dias difíceis, como que a gente iria exercitar a nossa fé, né? Se tudo fosse só flores, né? Claro, né, que a gente temos que usufruir do melhor, da alegria, da paz. Mas nós, servos de Deus, sempre vamos, muitas vezes, estar numa prova, entrar numa outra. Porque Deus quer trabalhar, Deus quer nos exercitar, Deus quer nos preparar, nos estruturar, né? E essa estruturação, ela não é de uma hora para outra, é processos. Processos doem, né? Como se você tivesse machucado, se estivesse doente, você estaria ali no hospital, sendo tratada, tomando as medicações, né? Tendo repouso, fazendo exame, é tudo um processo, né? E Deus muitas vezes nesse processo é doloroso, muitas vezes é desgastante, porque muitas vezes é só você e Deus no deserto, é só você e Deus, e você mais do que nunca vai mostrar sua dependência no Senhor. Você vai aprender a andar sozinho, você e Deus, você vai aprender a andar com a tua fé, certeza e com o olhar da sua fé, porque o olhar de outro
não vai ser o olhar da fé que você tem da luta ao qual você está passando, né? E a gente aprende também a guardar o nosso coração, porque a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o nosso coração, porque dele procede a saída da vida, né? Porque meio a o inimigo vai querer atacar da onde procede a saída da vida. Então nós vamos ter o tempo todo estar vigilantes para que o inimigo não roube, não entre em nosso coração. Passamos por aflições, decepções, aprendizado, né? Mas aí no decorrer da caminhada, Deus vai limpando, nós vamos aprendendo que a gente não pode reter por muito tempo aquela dor, aquele sofrimento, aquela dor que nos causava. Sabe por quê? Porque nosso coração tem que estar limpo, tem que estar limpo para Deus, né? Nada pode interferir a nossa comunhão, nada pode ter essa divisão entre mim e Deus, né? A gente temos que dar a nossa melhor versão de nós, porque tudo já depositamos, tudo já está na mão do Todo-Poderoso, né? E assim como Senaqueribe ameaçou Jerusalém, né? Ameaçou o povo de Judá, nós entendemos que vai haver ameaça em cada área da nossa vida, mas se nós passarmos pelos dias difíceis, porque nós não escolhemos passar, nós não escolhemos estar numa prova difícil, nós não escolhemos ser estéril, né? Mas se é para passar, se é para ser, passaremos. Em todo tempo devemos ser gratos ao Senhor. Vamos passar pela prova louvando o Senhor, né? Ou seja, as bênçãos de Deus estão armazenadas, ela vai se concretizar, ela vai se materializar, né? Porque toda plantação tem um fruto a se nascer, e esse fruto, ela vai nascer com abundância, para a honra e glória do Senhor, né? Então, sejamos gratos ao Senhor, devemos agradecer. Ver outro ponto que nos beneficia e o ponto negativo, entregamos para Deus, né? Porque o inimigo quer que nós venhamos ter a visão que o inimigo estava passando para aquele povo se já se amedrontar, para que a estratégia deles viesse dar certo, enfraquecer. E nós sabemos que só enfraquece quem se deixa enfraquecer, né? O diabo vai te apresentar uma situação e você vai ter que naquele momento responder com a sua fé, com a sua certeza, confiança no Senhor. Você não vai dar para ele a sua angústia, a sua prostração. Você não vai. Você vai enfrentar no nome do Senhor dos Exércitos, né? Se Deus está do nosso lado, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você foi chamado por Deus para vencer. Você foi chamado por Deus para estar por cima, para reinar no mundo espiritual. Você não foi feito para ser cauda de Satanás, para ser tapete do inimigo. Você não foi colocado, não foi chamado por Deus para ser derrotado, nem levar o que é seu, né? Você no mundo espiritual pode ordenar, porque assim, tudo que nós pedimos em oração e crendo, vamos receber. Nosso Deus ordenou e tudo passou a existir com as palavras dele. A palavra tem poder. Em nome de Jesus, está doendo, mas está andando. Está doendo, mas está andando. Estão querendo te atingir. Mas você está andando, perseverando. Você está andando. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu encerrando esse vídeo aqui, essa mensagem, o versículo do dia. Eu espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês, porque ela falou tremendamente ao meu coração, né? E quando Deus fala, é o que Ele vai fazer. Devemos crer, né? Devemos perseverar, entender que a voz dele, que o falar dele
o ordenar dele, é ele entrando em ação, é ele realizando, né? Então, confie no Senhor. Nenhum dos propósitos dos planos de Deus para a nossa vida, eles poderão ser frustrados, né? Então, não permita que o inimigo cresça, que o inimigo te amedronte. Vá para cima do inimigo. Nossa, confia na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto essa palavra está sendo ministrada, o poder de Deus está entrando em ação. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. No mundo espiritual está havendo revolução. Está havendo o lutar de Deus. A mão dele agindo ao nosso favor. Como disse, você não procura a tempestade, você que não faz ela chegar, você não procurou estar em uma situação que você não escolheu. Você não persegue, você não calunia, você não difama, você não persegue, você não planta injustiça na vida do seu irmão, mas estão fazendo contra você, você vai lutar no mundo espiritual, porque a gente só dá aquilo que tem. E muitas vezes pessoas que não é curada, elas vão dar o de pior que existe nela. Vai manifestar o pior ser humano que ela é, porque o mal está ali, a semente maligna está ali. E Deus dá oportunidade para essa pessoa mudar. Mas isso só pode mudar quando a pessoa se arrepende, quando ela ouve a palavra de Deus e muda de caráter e de comportamento, né? E se a pessoa que faz todo esse mal, ela acha o quê? Que não vai ver o colhimento, a fatura dos males que planta, que arquiteta? Claro que vai vir a fatura, porque não existe um justo colher uma fatura que o inimigo plantou no decorrer do tempo. Não tem como isso. A palavra de Deus é verdadeira, a do diabo é mentirosa. E nós temos a verdade do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu abençoo a vida de vocês e eu creio que o nosso Deus guerreará ao nosso favor. Ele não dorme, ele está vendo e contemplando os bons e os maus, né? Eu declaro sobre a sua vida a presença de Deus, a paz de Deus onde você está. Eu convido vocês que não se inscreveram no meu canal, a se inscreverem no meu canal, ativar o sininho, dar o seu ok no meu vídeo, né? Porque você está me dizendo que o conteúdo é relevante, é abençoador. O YouTube vai estar compreendendo isso. Vocês vão estar dando credibilidade ao meu trabalho, né? E se vocês também quiserem, coloque o nome de vocês para oração, né? Eu estarei aqui nesses cenários, não todos os dias, né? Mas os dias que eu estiver aqui, né? Vai ter vídeo. O dia que eu não estiver aqui, vai ter somente os inscritos lá no YouTube, em comunidade. Eu coloco por escrito o versículo do dia, né? No Instagram também eu escrevo. Então, se vocês não me verem no canal pregando no ar livre, eu estarei escrevendo e lá vocês poderão se alimentar espiritualmente da palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês.